E a doutora Mônica, que está aqui comigo, também eu tenho absoluta certeza que nunca viveu na vida dela, mais jovem que eu, mas uma situação como essa. E é isso que nós vamos conversar. E o que tem a ver isso, pandemia, com o coração? Mas antes, primeiro, agradecer a tua presença. Mônica, bom dia. Bom dia, Fábio. Obrigada. Muito faceira de estar de volta aqui na rádio. Bom. Não, eu gosto, sabe que eu adoro esse assunto de conversar sobre medicina, porque a função nossa aqui é justamente alertar as pessoas de que, dependendo do assunto, se tu em meia hora conversar aqui, um assuntinho a gente conseguir ajudar alguém, já valeu a entrevista. Sem dúvida. Já valeu. O resto foi firula, 50 coisas, mas uma... E nós vamos falar sobre dor no peito. E aí eu queria te perguntar primeiro, dor no peito, o que pode ser que esteja acontecendo com a gente para ter dor no peito? Bom, eu escolhi essa pauta hoje em dia na pandemia. Isso é fundamental, esse debate, porque como tu mesmo puxou essa conversa de ontem com Osmar Terra sobre depressão, angústia, ansiedade, atualmente o número de pacientes sofrendo com depressão e ansiedade é imenso. Quase todo mundo, assim, jovens, adultos, idosos, acabam se sentindo angustiados, sofridos com essa situação. Então, um dos principais sintomas é surgir dor no peito. Então, assim, muita gente tem sofrido com esse sintoma. E inúmeras vezes realmente é decorrente da depressão, é decorrente da ansiedade. Às vezes o paciente já se conhece, sabe? Tô ansioso, tô tão nervoso por alguma coisa e sente aquele aperto, aquele desconforto no peito. Só que o que também hoje em dia tem acontecido muito nessa pandemia? Acaba que muitos pacientes negligenciam essa dor, atribuindo só a angústia e a ansiedade. E às vezes realmente é um sofrimento cardíaco, é um quadro até de infarto agudo. E aí a pessoa fica 1, 2, 3 dias em casa com o sofrimento do músculo do coração, realmente infartando, e não procura atendimento por achar que é só a ansiedade, né? E como é que a gente faz o seguinte? Deixa eu tentar entender, porque o nosso coraçãozinho é uma bomba complicadíssima isso aqui. Angústia, por exemplo. Vamos falar só de angústia antes do problema cardíaco. Certo. A gente fica com aquela... Parece uma coisa se apertando no peito, uma coisa assim. O que a angústia faz com o coração? O que ela congestiona, ela aperta o músculo? O que é que acontece? Fisiologicamente, ela não está gerando nenhum congestionamento, nenhum sofrimento. Sim. Tá? A angústia, ela acaba que gera uma somatização. Tu começa a pensar naquilo, tu fica ansioso, e um dos principais sintomas que o organismo mostra dentro da angústia é aquele aperto no peito. Mas o coração não sofre nessa situação. A ansiedade, a tensão, ela somatiza aquilo, ela gera até um sofrimento. Às vezes tu fica nervoso pensando, meu Deus, eu vou infartar, será? E aí a dor piora, mas ela é uma somatização. O organismo mostra aquela dor sem que haja realmente sofrimento do coração. Muito bom. Bom, aí nós temos o outro lado, então. Particularmente o sofrimento do coração. Tu falaste daqui a pouco o coração está sofrendo, está tendo dificuldade de trabalhar. O que pode estar acontecendo, por exemplo... Pode se envolver sobre problema de pressão na pessoa, pressão alta, pressão baixa. Sim. Isso tudo se soma também com a questão da ansiedade? Sim, na verdade, assim, quando a gente avalia uma dor no peito, o cardiologista trabalha sistematicamente com isso, ouvindo descrições de dor no peito. Sim. A gente tem que levar em conta o padrão da dor no peito. Existem características que são típicas de uma dor que é realmente com aspecto de sofrimento do coração. Tá. E também levar em conta o histórico do paciente. Quando tu avalia um paciente, uma coisa é uma pessoa de 30 anos, magra, sem nenhuma doença, sem nenhum histórico na família, nunca fumou. A probabilidade dessa pessoa, porque a gente faz uma avaliação pré-teste, uma probabilidade inicial, a probabilidade dela é lá embaixo, de realmente ser um sofrimento. Entendi. Já vem outra pessoa de 60 anos, diabético, fuma, opa, isso aí já é uma dor que já vem com um risco associado muito alto. Entendi. Então, realmente, esse paciente tem mais chance de estar tendo um sofrimento cardíaco nesse momento da dor. O sofrimento cardíaco, a palavra foi boa essa aí, o sofrimento cardíaco, o coração está tendo dificuldade de fazer o processo. O que é o sofrimento, então? Tá. Quando a gente vê uma dor que realmente parece que tem padrão de sofrimento, que é um padrão de infarto, o infarto, ele bloqueia algum ponto da circulação cardíaca, subitamente, ou em processo vai
progredindo até fechar totalmente Certo. a circulação. Quando tu fecha a circulação, algum território da musculatura cardíaca, o coração é uma bomba de músculo, algum território ali que não está mais sendo irrigado por sangue, começa a sofrer, entrar em dor. Poxa, não estou sendo irrigada. Que nem tu imaginar uma árvore que tem um dos braços da árvore que não chega a seiva ou a água para ela. Sim. E aquela parte ali vai ficar amarela, seca, Isto. que não conseguiu ser irrigada. Então aquele território ali, como eu digo, a área amarelada da Sim. árvore, aquilo ali sofreu. No músculo cardíaco é a mesma coisa. Quando não chega o sangue em algum território, o músculo começa a doer, a queimar. Por sofrimento, por falta de irrigação. É doloroso isso. Essa queimação, a gente pode dizer que é a dor que a gente sente? É a dor que a gente sente. Pois é, eu vou falar um negócio aqui. Semana passada o doutor Marcelo Malma esteve aqui e lá pelas tantas começou o pessoal a participar do programa. Que é bom. Daqui a pouco 2 pessoas falaram o mesmo assunto interessante sobre dor, queimação na canela, dor na canela. Né? Aí, portanto, o doutor Marcelo, não, pode ser problema de irrigação, pode ser problema de... Quer dizer, são coisas que daqui a pouco a gente acha que é o problema de variz, não sei o quê, mas daqui a pouco é um problema da irrigação que não está chegando, é isso? Não chega o sangue. A dor clássica do sofrimento cardíaco, que é super importante alertar e reconhecer, a dor que é um padrão realmente do coração em sofrimento, ela é uma dor ou opressiva ou em queimação. Não é a dor enfincada, não é a dor... senti uma fisgada aqui. Sim. Isso não é um padrão cardíaco. Mas a dor que oprime o peito ou que queima, e ela não é uma coisa localizada, não é um pontinho, ela é espalhada pelo peito. E aí pode irradiar, que é, né, se direcionar para o braço esquerdo ou ambos os braços, com sensação de peso neles, e para a região submandibular, que é aqui nos carrinhos, na mandíbula. Né? Isso aqui sobe essa dor. E aí, principalmente associada de náusea e vômito ou de suador, pode ir para uma emergência, porque tem todo o padrão de ser uma dor cardíaca, de ser um infarto realmente. Casualmente, um amigo nosso faleceu há uns anos atrás, 50 anos, chegou em casa com... parecia uma angústia, né, que ele era um cara assim, muito ativo, com dor nas costas. Se deitou e faleceu. As dores das costas, quando tem... Ele tem que ser associado a outro tipo de dor... porque me chamou a atenção isso. Daqui a pouco, a queimação e dor nas costas. Ou uma dor nas costas exagerada. Como é que a gente pode estar percebendo isso? Sim. Se tu tem a dor no peito que irradia para as costas, que ela vai para o dorso, iniciada no peito, também é um padrão de sofrimento e de irradiação do coração. Então, é braços, principalmente o esquerdo, podendo ser os dois, mandíbula ou para o dorso. Isso realmente são padrões que pode ser sofrimento cardíaco. Existe uma outra doença, que eu não sei se foi o caso do teu conhecido, que é quando a gente tem uma dissecção de aorta. A aorta é o vaso de sangue mais nobre que sai do coração para irrigar todo o corpo. Tá. Ele pode sofrer uma laceração, ele rasga por dentro. É uma dor lancinante, é uma das piores dores que existem e ela é totalmente direcionada para o dorso, vai para as costas, mas parece que rasga indo para as costas. Ai, que coisa. Isso é uma urgência urgentíssima que sem dúvida não pode esperar nem 5 minutos, tem que sair de casa para ir para um atendimento. Bom, então agora vamos trazer o assunto de novo para o Covid aqui, para a pandemia. Quem tem problema de depressão, quem está angustiado com esse assunto, isso tem possibilidade da gente tentar ou transferir isso, essa angústia para o sofrimento do coração, essa depressão, não tem vontade de acordar, não tem vontade de fazer as coisas. Isso emocionalmente, agora achei a palavra, emocionalmente a gente pode transferir isso. A ponto de gerar um sofrimento? Na verdade, assim, a depressão em si, a tristeza, esse desânimo, essa não ter vontade de fazer as coisas, especificamente esse sintoma, esse quadro não gera. Mas a situação de estresse e de ansiedade, aquela sensação de tô muito nervoso ou passei por uma situação, por exemplo, fui demitido, fiquei muito nervoso com aquela situação, fui assaltado, isso sim pode gerar um sofrimento cardíaco. O estresse súbito, uma coisa muito grande, um sofrimento muito grande, agudo, pode sim gerar. Ele gera uma característica típica, assim, é um padrão de sofrimento
específico, ela altera o eletro, tu manda o paciente para um cateterismo, tu não encontra lesão dentro da circulação, mas ela gera um sofrimento agudo e transitório. Usualmente ele se recupera, mas isso pode acontecer. Tu vê um estresse. Se chama síndrome do coração partido. Coração partido. Exato, isso acontece. Síndrome e faz um do eletro de eu já infarto. tinha falado sobre o coração partido, mas era coisa emocional, de amor, de... Tô com o coração partido. Existe por sofrimento agudo, assim, um estresse muito grande. Principalmente a gente vê senhoras com assalto na rua, isso acontece. E elas chegam na emergência. O impacto é tamanho que... O eletro totalmente alterado. Tá, pois é, isso que eu queria saber de ti, assim. Eu posso provocar, em função disso, um problema momentâneo, como posso ter uma lesão cardíaca. Pode. Na verdade, o estresse ele sempre colabora para que tu instabilize. Por exemplo, se tu é um paciente de 60 anos, eu fumo, eu sou diabético, e aí tu vai ao longo dos teus anos, por esses problemas de saúde, criando alguma lesão dentro da tua circulação. Uma obstrução, que ela é parcial, ela é moderada, assim. Pelo estresse, pela incomodação que tu pode estar tendo, tu instabiliza aquilo ali e pode chegar a realmente infartar. Entende? Uma lesão que às vezes tu tem por doenças crônicas, se ela é moderada, numa situação de estresse, tu instabiliza aquela região e pode infartar aquilo ali. Doutora Mônica Suzu Lemos, bateu um papo com ela aqui. Ela estava me contando que ela trabalha durante 2 noites, ela faz plantão, faz um dia plantão na emergência do hospital, como é que é o nome lá? Instituto de Cardiologia. E depois tu faz 2 noites na UTI da cardiologia. Só para o pessoal entender, assim, aonde vem a experiência tua, né? Porque eu acho legal, Fábio, da gente falar sobre a experiência de cada um dos profissionais. É muito bom, né? assim. Eu adoro trabalhar em emergência, sigo trabalhando lá porque é, assim, muito paciente. Eu sento e ouço na emergência o dia inteiro padrões de dores no peito, e aí desde pacientes que tá claro que aquilo ali é bem relacionado à ansiedade, uma dor, foi uma fisgada, nenhuma relação com esforço, uma pessoa jovem, assim como dores que o paciente chega e descreve uma dor que, assim, parece que é ler um livro de cardiologia, como a gente brinca, o eletro super normal, mas uma dor clássica. Esse paciente, mesmo tendo um eletro normal, a gente deixa no hospital. Pelo menos um quadro de angina, que é a famosa dor, né, do peito, ele está tendo. Temos que fazer mais exames. Eu acho super interessante a gente falar sobre isso. A Daniela Du pergunta o seguinte: esse ardido no peito acabam sendo confundidos com ansiedade? Muito. Acabam muito. Tanto pelo paciente, quanto é importante para o profissional saber reconhecer o padrão da dor. Profissional que vai ouvir ela comentar, descrever como é a dor dela, claro, tem que avaliar exatamente a situação, da idade, das doenças dela e ouvir o tipo da dor dela. Mas para o paciente, claro que não é um cardiologista, é bem complicado se conhecer esse perfil. Saber a diferença. Se ela se conhece bastante, por exemplo, fico angustiada, fico ansiosa de vir aqui conversar com o Fábio, sei que estou numa situação que me gera aquele desconforto, me reconheço, sei que aquilo ali é uma coisa que tão logo depois que passou a coisa alivia, tudo bem. Mas se, ela foi caminhar, foi fazer um esforço, veio aquela queimação, ela nunca teve aquilo, é importante ela ter uma avaliação da dor. Te pergunto de novo, acho que já perguntei outra vez, batimento cardíaco. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqueles equipamentos em casa para fazer a medida da minha pressão do meu coração. A queimação tem alguma a ver com a alteração do batimento? Por exemplo, eu tenho um batimento 85, 90, minha média, mas estou queimado. Isso acelera, mexe com esses batimentos médios da gente? A resposta varia, tá? Por exemplo, quando tu tem um quadro de ansiedade, que tu tá com aquela sensação de angústia, usualmente o coração vai estar acelerado. Dispara. Porque isso é uma resposta de adrenalina do corpo, tu tá tenso, ele vai acelerar, ele vai queimar. Já, por exemplo, numa situação de infarto, inúmeras vezes tu pode estar infartando e o batimento tá ali em 80, sem ter acelerado. Ele tá sofrido ali por falta de circulação, mas não obrigatoriamente ele acelere. Entendi. Eu achei que no infarto também podia... Aí é variável. Alguns pacientes reagem mais e acabam acelerando um pouco, mas uma grande parte não acelera, não. Bom, vamos para outra pergunta aqui. O Pedro pergunta o que é arritmia.
A arritmia foi a pauta Nós da já nossa falamos, outra vinda. falamos. Não, mas é super importante, é a perda de ritmo, né? Usualmente acelera a arritmia, ela pode, da outra vez eu expliquei, pode ser até lenta ou acelerada, mas a maioria delas acelerada, acima de 100 batimentos. E aí pode entrar com uma falta de ritmo organizado do coração ou uma arritmia só de aceleração de algum ponto dentro do coração que está comandando que não é o ponto correto. Aí aquela aceleração fica, persiste, e aí, claro, a gente precisa tratar, ver qual das arritmias que é. Porque a gente olha aqueles... Como é que é o nome do exame que... O eletro? O eletro. A gente olha assim, mas aquilo ali tem que interpretar, né? Porque às vezes, tá batendo para cima direitinho, mas o problema é às vezes para baixo tem... Aquilo ali, olha, claro, né? São anos para aprender e habituar, e aí tu faz, tu habitua a olhar o eletro muito, mas é super complexo, super, porque às vezes assim, ó, um mínimo traçadinho mais assim, ele tá mais ondulado, só que claro, né? Tu faz isso todo dia. E o que o Pedro fala sobre arritmia, né? Eu tive um caso em casa da minha irmã, e o problema da arritmia não é isso, ela passa assim minutos igual, daqui a pouco descompensa. Né? Não é uma coisa... toda vez dá um falha para trás. Não, às vezes demora minutos para repetir a arritmia. E isso tem um outro assunto que pode ser... Já fizemos um programa sobre isso aqui. O Daniel Aires pergunta o seguinte: nessa questão cardíaca, dor, ardência forte, hora do lado direito, hora do lado esquerdo, pode ser indício de problema de coração? Usualmente a dor ela é mais no meio do peito, um pouco tendenciosa a ser mais para a esquerda. Dificilmente uma dor aqui do lado direito do peito seja uma dor cardiológica. Ou ela é bem espalhada, ou ela é mais aqui para a esquerda mesmo. Por que tu falaste outro dia, ou falaste hoje, no intervalo agora, falar sobre braços? Braço tem ardência, o peso no braço. Por que o coração tem a vez com... É inervação. Acontece que ele irradia. Tudo é... O que acontece? A gente tem os nervos que vão para a atividade elétrica do coração e também tem nervos que eles acabam, né, tendo caminhos que vão para braço, que vão para cá. Então, a inervação do sofrimento cardíaco, ela acaba passando o sintoma para esses lados de cá, que é o lado do coração, e principalmente braço esquerdo e mandíbula. Que coisa interessante aqui. Olha aqui, a Letícia Santos. A Letícia lá da Getúlio Vargas está perguntando aqui, ó. Ela diz o seguinte: tem dor no peito, começa devagar e vai apertando, a dor que dói, parece estão colocando a minha mão no coração tentando arrancar para fora, que às vezes emenda nas costas. Toda vez que me falta ar, tem histórico de família, as minhas avós tinham o coração grande e colocado marca-passo no coração. A mãe dela tem problema na metade toda de um lado do coração, hein? Que não funciona direito. Às vezes dá dor de cabeça, enjoo de tanta dor, mesmo não tendo ansiedade, e tem apenas 31 anos. A Letícia Santos manda essa colocação, até uma coisa familiar. Sim. O histórico familiar é super pesado, é fundamental a gente perguntar, claro, saber como é que foi o padrão familiar. Às vezes tem gente que chega e diz assim, meu pai se operou, fez uma cirurgia de ponte safena com 40 anos. Pô, aquela pessoa tu já levanta as orelhas, né? Tem que te preocupar, tem que investigar bem e tratar bem esse paciente para evitar que não leve o mesmo destino do pai. No caso dela, 31 anos, já tendo mãe e avó com problema cardíaco, essa pessoa tem que estar... Ela tem que estar verificando. Isso, que ela consulte, os irmãos dela, todos eles façam uma avaliação. Às vezes tem um padrão familiar, algum problema que é herança genética, e aí eles têm que ser tratados desde jovens. Quantas pontes safena pode botar numa pessoa? Um dia desse o cara que botou 8 pontes safena, pode isso? Não, 8 não. Então 8 não é 8. Não tem como implantar. Não, pois é, mas então... Mas assim, usualmente a gente usa uma mamária, que é a mais nobre, para a parte da frente da circulação, e aí varia, 2, 3 pontes de safena também, então usualmente dão 4. 4, 5. Bom, onde é que sai a veia para fazer as pontes de safena? A safena é uma veia da perna. Tá. Aí se tira a safena da perna e, hoje em dia, não sei se conhecem esse nome, que é a mamária, é uma artéria que tem aqui dentro do tórax. Se tira ela e põe na circulação do coração. Ela é a mais nobre, ela é a que mais dura do que as pontes de safena, que também são muito boas, mas não tão nobres quanto aquela. A cirurgia hoje eu troquei de assunto aqui, mas é de propósito. Essa cirurgia de ponte de safena, ela tá...
ela continua assim com esse grau de complexidade ou ela é mais tranquila hoje? Continua, tá? Isso é uma coisa que abrir o peito, tem que serrar o osso para chegar a abordar o coração. Tu precisa botar o paciente com uma circulação para fora do coração, porque tu vai parar o coração. E aí quem fica trabalhando durante a cirurgia é um aparelho. E aí o coração é operado durante aquele tempo. Cada vez ela está mais rápida, mais com produtos melhores, mas ainda é uma cirurgia de alto risco. Ô, Yuri, sabia que o doutor que faz a operação do coração, dependendo do coração, ele para o coração? Ele desliga o coração? Sabia disso? É, exatamente. Para o coração da gente. Resfria até um ponto que ele fica gelado e parado. E depois a máquina funcionando de novo? Um choquezinho de volta para voltar. E a chance de voltar é quantos por cento? Volta. Volta? Nunca acontece de não voltar assim. Tem que voltar. O Éder pergunta aqui, ó, gostaria de saber como utilizar corretamente aqueles aparelhos de pressão e como fazer corretamente a manutenção, troca de pilha e o modelo melhor vai ser usado. Pois é, isso aqui é uma coisa seguinte, você já falou outro dia que esse negócio aqui são aparelhos que ajudam, mas não são precisos, né? Isso. Mas eu digo assim, tem em casa, às vezes quando eu ponho, estou ansioso, põe. Mas o Éder pergunta o seguinte, existe algum tipo de aparelho desse que a gente compra na farmácia que possa ser um pouco mais preciso ou ele, pela onde ele pega essas coisas, ele não chega a ser tão preciso? Uhum. Na verdade, assim, existem marcas um pouco melhores. Acho que não tem por que eu comentar nomes de marcas, mas sim, os aparelhos que são de braço são um pouco superiores que os de pulso, tá? É importante ter a manutenção, preferencialmente semestral deles, porque eles se descalibram. Então, se conseguir recalibrar ele... Aí, nessas mesmas lojas que se compra o aparelho, usualmente eles fazem recalibração do dispositivo. Sabia disso. Isso. E é importante, né? Apoiar, sentar, deixar o braço mais ou menos na altura do coração, na hora de fazer a medida. Isso mesmo. Não ter fumado, não ter feito atividade física vigorosa nos últimos minutos antes de medir. Sim, e o bom é relaxar um pouquinho antes de fazer o exame. Sentar, né? Relaxar um pouco, esvaziar a bexiga e fazer a medida. Relaxa, não fala, né? Não fica discutindo, né? Enquanto faz Mas é assim, é bem interessante. Nós já falamos sobre isso. Eu tenho em casa uso às vezes, e principalmente quando eu tô vendo que eu tô assim meio desregulado, e daqui a pouco aí eu fico mais tranquilinho, tá coisa, meço de novo. Mas eu sei que ele não é tão preciso quanto o manual, o esfigmomanômetro original que a gente Como é que chama? Esfigmomanômetro. Bem bonito. Não vou nem tentar. A Calita diz o seguinte: tenho arritmia às vezes de uma tremura. Às vezes me acordo na madrugada, subo escada ou caminho, me sinto cansaço, falta de ar. A Calita, né? Que tipo de coisa? Ela não cansa subindo escada, descendo escada muito rápido? O cansaço ele pode estar associado ou a um coração que é crescido, dilatado e cansado realmente, e aí o paciente sente muito cansaço. A arritmia por si só, durante a ocorrência dela, o paciente pode se sentir bastante cansado, porque o coração está super acelerado. Ou, claro, num quadro de como eu usei o termo, sofrimento por falta de irrigação, o coração fica sofrendo naquele momento e aí também pode dar cansaço. É interessante isso aqui, subir escada e sentir cansada na caminhada também, isso é uma coisa que eu acho que é preocupante isso aqui, viu? Sim. O Volmar diz o seguinte, a esposa dele mede pressão diariamente, os batimentos sempre são acima de 100 batidas por minuto. É normal isso? Tu falaste outro dia que tinha uma variação dependendo da pessoa, né? Isso, até tem uma variação dentro de cada pessoa. Acima de 100, usualmente, não é o normal. Pode ser uma aceleração sem ser arritmia acima de 100, por exemplo, 105, 110. A pessoa que é um pouco mais ansiosa, principalmente mulheres e sedentárias, acaba podendo acontecer. O ideal é a gente fazer organizar algumas coisas do estilo de vida para tentar controlar. Mas, sem dúvida, pode ser uma arritmia. As mulheres são mais aceleradas que os homens de coração? São. Meu amigo, tá aí, ó, a mulher bate mais o coraçãozinho delas. A Tânia diz o seguinte, fez uma cirurgia lá no Instituto de Cardiologia, viu? Colocou uma mola, acho que mola e um fio de marca-passo.
Como é que tá essa questão do marca-passo? Hoje evoluiu muito nesse assunto também, né? O marca-passo é um procedimento bem rápido, diferente do que uma cirurgia cardíaca, tu não abre o peito, né? Tu põe o cabo por dentro da circulação e aloja, como a gente comentou da outra vez, aquela caixinha aqui, assim, abaixo da pele. Mas é super prático, super rápido, assim, não é uma coisa tão invasiva, né, quanto uma cirurgia. O coração também é comandado pelo cérebro. Ele pergunta o seguinte: para quem tem esclerose múltipla, ele funciona independente do coração de um problema? Funciona, porque na verdade o comando do coração está dentro, em cima à esquerda do coração. Ele que fica se comandando o dia inteiro. Ponte de safena tem validade? Pode entupir de novo? Pode entupir de novo, principalmente se tu não te cuidar, não parar de fumar, não usar as medicações, ela pode entupir. Usualmente, uma ponte de safena vive até, assim, é difícil ela chegar a viver 20 anos. A Patrícia Conter pergunta o seguinte, ó. O pai dela, o Adriano, teve um infarto há 3 meses. E ainda não foi marcada a consulta de retorno. Ele fez um procedimento de cateterismo. Mas ele sente dor no peito, cansaço, falta de ar. Gostaria que a doutora tirasse essa dúvida. Quem fez ponte de safena e há 3 meses teve esse infarto, qual é a volta? Qual é a previsão de volta de um paciente desse tipo, hein? Usualmente, dentro do normal, a gente acaba pedindo para voltar. Varia do caso, tá? Mas às vezes em 3 meses a gente já vê. Algumas vezes no primeiro mês a gente pede para o paciente voltar. Até porque se fez cirurgia, se foi cirurgia mesmo que ele fez, a gente precisa olhar como é que está indo a ferida. O primeiro mês é bem difícil para quem se operou. É uma reabilitação importante para a pessoa. Então, para a cirurgia mesmo, o ideal dentro do primeiro mês. Ele sente dor no peito, cansaço, falta de ar. É normal de quem fez isso? Não, assim, um pouco de cansaço sim, mas uma coisa excessiva não é normal. Não é normal. Claro, ele pode estar com um pouco de líquido em excesso, às vezes acontece depois da cirurgia, aí a gente trata esse excesso de líquido e já melhora a sensação de cansaço e falta de ar, mas sem dúvida pode ter acontecido alguma coisa com alguma das pontes mesmo. Infelizmente, algumas podem complicar. Vamos lá, então. A última o Yuri está me fazendo sinal que já estourou o bloco. A Rose Bueira pergunta: minha avó materna e minha mãe tinham um coração grande. Minha mãe desenvolveu um quadro grave a ponto de necessitar um transplante de coração. Os filhos podem herdar o problema? Podem. Podem Sim. Insuficiência cardíaca, esses corações crescidos, alguns padrões são familiares. É importante, sim, ter uma consulta e todo mundo fazer um exame para olhar a estrutura cardíaca. A Jari Terezinha pergunta uma coisa que é interessante. Ela diz o seguinte: ela tem dificuldade de se aquecer, inclusive no verão. Sempre gelada, corpo frio. Tem uma coisa a ver com o coração isso? Não, o coração especificamente não. Às vezes algumas pessoas têm alguma dificuldade mais circulatória, mas não chega a ter obstrução. Algumas mulheres têm a circulação um pouco mais lentificada, assim, e acaba se sentindo principalmente as extremidades frias, mas não que o coração seja incompetente. O pessoal descobriu a gente aqui, viu? A Sueli está dizendo o seguinte, ó: a minha irmã usa marca-passo no coração, ela está bem, mas o remédio Varfarina deu um AVC hemorrágico nela. Ela está em cama há 6 anos, não fala, não caminha por causa do remédio. Tem alguma coisa a ver isso, remédio, com o problema do marca-passo? Na verdade, esse é um anticoagulante. Usualmente a gente usa para alguém que tem alguma arritmia, acredito que seja o caso dela, ou alguns problemas de válvulas cardíacas. E aí, realmente, quando a gente usa um desses remédios que afina o sangue bastante, como é o caso da varfarina, a gente tem que estar sempre controlando ele de perto. Porque se passa um pouco da dose, a chance de sangrar e realmente ter um AVC hemorrágico. Quem toma esse medicamento, a chance de um sangramento aumenta mais. Então tem o risco de quem tem um problema cardíaco ter usado na matéria dele. A Cristiane Braga Silveira, Piotrowski Silveira, diz o seguinte: grande abraço à doutora Mônica, cuida do coraçãozinho do pai dela, que sofre grave de arritmia cardíaca, onde se mantém um tratamento com qualidade de vida após as medicações sugeridas por ti. Que bom, obrigada. Que legal, que coisa boa. Bom, aqui, a última pergunta. O Pedro Machado diz: qual a duração dos stents? Isso aqui é legal. Os stents ficam lá toda a vida, eles não saem de dentro da circulação cardíaca, não precisa trocar, nada disso. Eles ficam sempre lá.
no mesmo lugar. Não tem problema. Só temos que usar a medicação para manter eles abertos e funcionantes. A Fátima Abreu pergunta, doutora, palpitação é perigoso? Então, palpitação entra dentro do sintoma de arritmia. Inúmeras vezes são coisas benignas, sem nenhum comprometimento, mas temos que avaliar para descobrir exatamente o que ocorre durante a palpitação. A Fátima Abreu diz o seguinte, tem muita ardência no peito quando caminho, muito rápido. Parei com as caminhadas por causa desse problema. Vamos investigar o coração. A Fátima disse tudo aqui. Fátima, tu tem uma coisa, gosta de caminhar, então, por favor, procura um médico. Tá? Porque deixar de caminhar por um problema que daqui a pouquinho tu pode resolver, eu acho que é Exato. importante. Deus o livre, né? Parar de caminhar por dor A Vera Batista, só para aqui, estou lendo aqui para não ficar ninguém para trás, palpitações no peito, como o coração estivesse empurrando o peito para fora. Pode ser associado ao infarto ou pode ser ansiedade. Eu acho que qualquer uma das duas aqui, né? Qualquer uma das duas. O infarto, quando dá infarto. Fábio, ou então, ele dá um sintominha e pode ficar mais ou menos, isso aí pode acontecer depois. Existem dois principais tipos de infarto. Existe aquele que fecha subitamente a circulação. Às vezes tu olha, a circulação estava limpa e de repente fecha e aí aquilo fica todo um território desassistido de sangue. Esse é um infarto súbito, de fechar a coronária. Precisa rapidamente ir para o cateterismo, botar a molinha e abrir. E existe aquele outro tipo de infarto que, como eu falei antes, é do paciente mais idoso, tabagista, diabético, que vai gradativamente depositando colesterol, sujeira ali dentro da circulação até fechar. Esse vem progressivamente tendo mais sintoma. É aquele que, poxa, não consigo caminhar porque estou com dor. Hoje fiz um esforcinho e estou com dor. Até que chega um momento que ele realmente vai e infarta aquela região. Doutora Mônica Suzu Lemos, agradeço-te, mas estourou o break, eu não tenho mais como falar contigo hoje. Que loucura. Agora eu vou contar uma fofoquinha da doutora Mônica. Ela, a primeira vez que ela veio aqui, ela estava tensa, o coração com arritmia tremenda, ela tinha... Tava nervosa com dor nervosa, no peito. E não era isso, né? Era. Mas tu tá super descontraída hoje, batendo um papo, eu acho que isso reflete na entrevista e na participação dos ouvintes. E a ansiedade não é um problema da doutora Mônica, o meu em fazer qualquer coisa. Mas o problema é a gente ter que saber se a arritmia, essa ansiedade é uma ansiedade de desconhecido, né, de vou fazer uma coisa diferente hoje, vou conhecer uma pessoa especial hoje. Mas depois disso é um problema que tem que ser tratado, né, doutora? Isso aí. Então, o meu alerta, na verdade, hoje, principalmente é para a importância das pessoas procurarem atendimento, seja para um quadro de depressão ou ansiedade, ter uma avaliação da sua dor, né? É importante o especialista ouvir e conversar com vocês. Hoje em dia, a estimativa é que a gente tenha perdido em torno de 50% dos casos de atendimento de abril e maio de infartos em Porto Alegre, comparado ao ano passado, então muita gente não está procurando atendimento. Tem ficado infartado em casa em sofrimento cardíaco. Então, vamos procurar para tratar.